Eu sou Marcelo Rabelo, engenheiro de materiais e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Eu agradeço inicialmente o convite que me foi feito por Ailana Araújo para dar um testemunho aqui nesse canal que eu gosto muito, sempre indico para os meus alunos. Muito bem, então nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha história com a engenharia de materiais, as minhas dificuldades que eu tive na carreira, as incertezas por que passei, as opções que eu fiz. Talvez você se identifique em alguns momentos desse vídeo, né? Porque a minha história não é muito diferente da história de qualquer engenheiro que está ocupando espaço na sua vida profissional. Muito bem, eu ingressei no curso de Engenharia de Materiais em 1982. Aí já são quase 40 anos e nessa época quase ninguém conhecia o que era engenharia de materiais, o que fazia um engenheiro nessa modalidade. Já pensou como a vida era difícil? Como se tivesse mudado, hein? Nessa época tudo era mais complicado, a infraestrutura era deficiente, a gente tinha poucos professores especialistas em engenharia de materiais, e aí eu tinha que compensar essas deficiências estudando muito, né? Então nessa época eu estudava bastante, né? Tinha alguns livros de polímeros bastante clássicos, como o livro de Biomaier, esse aqui que é o livro de Tiger, Físico-Química de Polímeros, é um livro de uma russa, escrito em inglês. E mais ou menos aí em 1985 eu tive o primeiro contato com pesquisa científica em polímeros. Foi um projeto de iniciação científica e nessa época era completamente diferente todo o procedimento que o CNPq adotava. Só para vocês terem uma ideia, o aluno é quem fazia o projeto e submetia o projeto ao CNPq. Então eu mesmo enviei o projeto e foi o primeiro projeto do departamento que eu fazia parte e fui orientado pelo professor Wolfgang Kaiser, era um alemão que estava aqui ensinando aqui com a gente. E nessa mesma época, de 1985, 1986, eu fiz uma tentativa como microempresário. Colocamos uma empresa de fabricação de artefatos de fibra de vidro, de poliéster laminado com fibra de vidro pelo processo de render layup. Um projeto muito bacana, a gente começou a fazer a confecção dos moldes, né, entrar em contato com o setor comercial, mas infelizmente fomos vítima do plano cruzado e esse projeto foi por água abaixo. Nessa época eu não tinha me formado ainda, eu só me formei no final de 86, começo de 87. Eu tinha 21 anos de idade e nessa formatura, né, foi um caso interessante que somente eu me formei. Então eu tive que ser representante da turma, representante de mim mesmo, já pensou? Muito bem, então nessa época, após um rápido estágio em Manaus, eu estava literalmente desempregado. Nessa época, pós-plano cruzado, a situação estava muito difícil, né? A economia estava completamente desgovernada, inflação, altíssima inflação em todos os setores, né? As empresas fechando portas, ninguém contratava ninguém, mais ou menos como está hoje, né? Nessa situação. E eu bati em porta, fui em todas as indústrias da região que trabalhava com polímeros. A minha opção foi a área de polímeros, não me interessava outra área. Então eu fui apresentando currículo em todas as empresas da região, me apresentando, e nesses contatos houve uma promessa de uma grande empresa que estava abrindo uma unidade aqui na Paraíba, e essa empresa se interessou
pelo meu currículo e me ofereceu uma vaga, era uma vaga muito boa, eu ia ser chefe de laboratório, né, bastante novo, mas já ia ser treinado para ser chefe de laboratório, o treinamento ia ser na unidade deles em São Paulo, a indústria estava em construção, e aí marcaram mais ou menos uma data de início, eles adiaram esse início uma vez, adiaram a segunda vez, adiaram a terceira vez. E aí eu comecei a ficar desconfiado. Né? Será que vai sair? Né? Lembre-se que eu ainda estava desempregado. Muito bem, e aí surgiu a opção de fazer o concurso para mestrado. Nessa época, o mestrado era diferente do que era hoje. Né? O mestrado era uma opção para quem fosse seguir carreira acadêmica. E como sempre que o mercado de trabalho fecha, a concorrência para o mestrado aumenta bastante. E nessa época a concorrência era altíssima, né? Tinha inclusive vários professores de universidades que estavam concorrendo. E a notícia que foi colocada é que teria talvez uma bolsa para mestrado. Então eu tinha que estudar para passar e tinha que passar em primeiro lugar, porque só o primeiro lugar ganhava bolsa. Então eu estudei muito e o mestrado era em engenharia química, significa dizer que eu tinha que estudar fenômeno de transportes, termodinâmica e matemática. Num cenário de muita concorrência, concorrentes muito fortes, e eu tinha que passar e tinha que passar em primeiro lugar. Pois bem, em julho de 87, saiu o resultado, era uma sexta-feira, saiu o resultado do concurso mestrado, eu tirei em primeiro lugar e nesse mesmo dia eu recebo um telegrama dessa empresa que tinha meio que apalavrado comigo, recebi um telegrama me convocando para iniciar as atividades de treinamento, marcando data e hora para a viagem. Então, foi uma situação que me deixou muito indeciso para que caminho eu iria seguir. Se eu caminhasse para a indústria, eu estaria com uma carreira no setor produtivo, iniciando bem, iniciando uma empresa de porte, iniciando uma função muito boa. Por outro lado, eu teria uma chance de iniciar uma carreira acadêmica, já que o mestrado, naquela época, era a porta para o início de uma carreira acadêmica. Enfim, depois de muita dúvida, eu acabei fazendo a opção pelo mestrado. Era um mestrado em engenharia química, eu iria trabalhar na área de materiais não metálicos, e eu fiz o contato com a professora Laura Hecker, que aceitou me orientar. Na época, todos os trabalhos eram em cerâmica, eu não queria trabalhar com cerâmica, e ela aceitou me orientar na área de compósitos. E eu sou muito grato pela confiança, fizemos inúmeros projetos conjuntos depois desse mestrado. E um pouco antes de terminar o curso, antes de apresentar a dissertação, apareceu o concurso para professor na área de polímeros, aqui em Campina Grande. E nas regras do concurso dessa época, se poderia ter apenas a graduação, desde que fosse a graduação em engenharia de materiais. E eu decidi concorrer e precisei estudar muito, porque era apenas uma vaga e, sabidamente, né, como o concurso era para graduação, se esperava uma grande quantidade de concorrentes. E, enfim, né, eu fiz o concurso, passei. Eu tinha apenas 24 anos de idade, o chefe de departamento era o professor Michel Fossi, e ele me instigou a propor novas disciplinas. Ele disse, não, você está chegando agora, né? O curso precisa dar uma renovada e tal. E aí então eu propus dois conteúdos programáticos, e esses dois conteúdos me influenciaram profundamente em toda a minha vida acadêmica. O primeiro foi estrutura supermolecular de polímeros, uma disciplina que lidava com a ciência dos materiais poliméricos do ponto de vista das estruturas internas desses materiais.
morfologia, cinética de cristalização e etc. É um assunto que gosto bastante até hoje. A segunda disciplina foi aditivação de polímeros, com conteúdo bastante diferente, voltado para a tecnologia, voltado mais para as aplicações práticas, e também me influenciou muito a ponto que essa matéria virou um livro vários anos depois. Nessa época, recém-ingressante, em 4 semestres apenas, eu havia ministrado 8 disciplinas diferentes, o que me deu uma base da engenharia de materiais muito boa. Em 1991, eu comecei a programar o doutorado. Já havia concluído o mestrado, né, já havia ingresso como docente, já havia ensinado várias disciplinas e era o momento de sair para fazer o doutorado. Eu fiz a opção de fazer no exterior e o que eu queria mesmo era um projeto que envolvesse microestrutura e materiais compósitos. Muito bem, então eu fui atrás de um local que me aceitasse. E nessa época, lembrem-se, era a época em que a tecnologia era um telegrama. Tinha mudado muito pouco, né, de lá para cá. E nessa época, para você conseguir uma aceitação, você tinha que ir numa publicação. Na publicação tem o endereço da instituição, o endereço do responsável pela publicação. Então tem que escrever uma carta para o camarada. Né? Ele recebia depois de várias semanas. Se ele se interessasse, ele mandava de volta dizendo que tinha interesse. Geralmente ele mandava informativos sobre as universidades e o processo de matrícula, de ingresso e etc. E depois de muitas idas e vindas, contactando com vários pesquisadores de várias partes do mundo, eu fiz a opção de estudar na University of Newcastle, na Inglaterra, e a orientação era com o professor Jim White. Pois bem, eu fui aceito, né, para um projeto envolvendo microestrutura e compósitos, e eu estudei muito esse tema antes de ir. Né? Muitos artigos, muitos livros, eu me aprofundei muito nesse assunto. Pois bem, no dia da chegada, literalmente no dia que eu cheguei, o meu ex-orientador olha para mim e disse assim: eu estou querendo que você mude de proposta. Em vez de trabalhar com compósitos, eu quero que você trabalhe com degradação de polímeros. E aí, gente, sabe o que é que eu entendi de degradação? Absolutamente nada. Tudo que eu tinha estudado, e aí, o que é que eu vou fazer, né? Mas eu resolvi aceitar o desafio. Eu vi que era um tema bastante promissor. Vi também que aqui no Brasil poucas pessoas lidavam à época com esse tema. Mas tudo que eu tinha estudado de microestrutura foi de uma importância imensa para o meu trabalho de tese, já que eu consegui fazer boas correlações entre degradação e microestrutura do material, que são temas aparentemente bem diferentes e que eu dificilmente iria conseguir essas correlações se eu não tivesse uma boa base sobre a estruturação do material polimérico durante o processamento e tudo o que acontece durante a exposição. É o que eu sempre digo isso aos meus alunos: a leitura é o que move a pesquisa. A pesquisa é a base, por exemplo, a pesquisa laboratorial é a base, mas a maturidade científica, o aprofundamento, ela vem com a leitura. Tem que ler muito. O resultado desse esforço que foi feito foi bastante recompensado. A minha tese de doutorado está aqui, tá? Propriedades e comportamento de cristalização do polipropileno fotodegradado. Essa tese rendeu 8 publicações em revista e um capítulo de livro internacional. Depois desses 4 anos, tese defendida, então se retorna ao Brasil, que eu estava bastante ansioso em ter a minha vida acadêmica de professor de volta. O doutorado isolado, assim, é meio que você tivesse uma segunda vida. Então eu volto ao Brasil, readquiro a minha vida acadêmica e volto a fazer a coisa que eu mais gosto, que é dar aulas, ensinar. Voltei a ensinar disciplinas que ensinava no passado,
propus disciplinas novas, inclusive a disciplina de degradação e estabilização de polímeros, e comecei a orientar alunos. Fui recebendo alguns alunos interessados. Guilhermino Fechini, que hoje é professor da Mackenzie, foi meu primeiro orientado, fez comigo o mestrado, depois fez o doutorado, e temos parceria até hoje. A partir daí foram projetos desenvolvidos, alguns aprovados, outros não, interação com empresas, congressos, minicursos, palestras, etc. Fui coordenador de graduação em Engenharia de Materiais, que também me deu uma satisfação muito grande, e tenho ao longo desse caminho, dessa trajetória, um orgulho de ter ajudado a criar a Empresa Júnior de Engenharia de Materiais, que é uma proposta que eu acho espetacular, é uma escola de aprendizagem fantástica para um aluno de graduação estar lidando com desafios de ter empresa, de captar cliente, de lidar com propostas e resolver problemas. Eu participei da criação e em vários anos depois eu ajudei a recriar essa empresa, já que ela ficou um tempo adormecida e um novo grupo de alunos teve interesse em retomar, e eu também tive a satisfação de ter ajudado nessa consolidação da Empresa Júnior. Então, gente, hoje eu estou mais ou menos perto do tempo de aposentadoria, e fazendo essa análise dessa minha trajetória, eu só posso concluir que eu sou muito feliz com essa profissão escolhida, muito feliz sendo engenheiro de materiais. Essa minha história está contada. Eu tive uma vida normal, com as inseguranças iniciais, com as dificuldades que todos têm, com as incertezas inúmeras, mas com muita dedicação, com muito empenho e sempre procurando fazer o correto e principalmente o melhor que a minha capacidade permita. E esse é o primeiro recado, que serve para todo mundo. Se dedique ao máximo. Nada, absolutamente nada vem de graça e sem esforço. O segundo recado é: pense como engenheiro. Tenha essa mentalidade de engenheiro, mesmo que você ainda seja estudante. Pense como engenheiro solucionador de problemas. O engenheiro que está antenado com a realidade de mercado. O engenheiro que tem atitude, que não desiste diante das dificuldades. Pense e haja como engenheiro, hoje e sempre.